Bora, Fel, separei um corte da opinião placar e já deixando os créditos na descrição e na imagem. O Quesada analisou o Coringão pra domingo que enfrenta o São Paulo pela quarta rodada do Paulistão, hein? O timão aí que busca sua quarta vitória consecutiva e a 11ª consecutiva, uma sequência impressionante do timão. E o Quesada trouxe informações pra gente importantes sobre esse duelo aí e projetou também um jogo muito duro pro timão. E você, Fel, tá confiante? Deixa aqui o seu placar nos comentários e também escreva aí o seu time ideal para esse confronto de domingo. Eu chuto 1-0 pro Corinthians, gol de Yuri Alberto. Já deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma informação do Coringão, nenhum corte, nada. Sempre que tiver algo novo a gente posta em primeira mão pra vocês. Então, sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Quesadinha, aqui que temos de Eu tô indo atualização. mais pra ver o Pacaembu, porque pra mim o legal é o Pacaembu, entendeu? Domingueira, o que você espera? Cara, eu acho que é o grande momento do Corinthians mostrar a força que ele tem, né? Porque o torcedor, ele não quer ouvir as coisas, né? O torcedor, ele às vezes... nós precisamos entender o torcedor. O torcedor pode xingar a gente, mas a gente tem que entender o torcedor, né? Por falar em xingamento, só pra avisar pra vocês, eu tava lendo aqui as mensagens, desliguei, tá? Porque, não tô afim de ficar lendo xingamento a minha pessoa, entendeu? Então, não contem comigo mais por um bom tempo. Só isso. Vai lá, Quesadinha, continua. Não precisa também xingar o Sormani, né? Não é só eu. Xingo você, Tudo xingo bem, você. vamos debater. Não, nem tanto. Sem Mas problema nós nenhum, três estamos sendo xingados desde que começou o programa. As pessoas... Então é o seguinte, eu que lia... A inutilidade, Nesse momento, a inutilidade mental, né? Deixa quieto. Não, mas vamos passar isso daí. A indiferença é o pior remédio. Mas é uma minoria. Não vamos perder... Não é não. Os caras Não, mas tudo bem, mas não vamos perder os que gostam da gente. Não vou ler mais. Eu acho que chegou o momento do Corinthians mostrar realmente a força que ele tem. Ano passado o Corinthians teve uma sequência contra adversários que estavam brigando pelo pior no campeonato. A lista tá aí. Times que não estavam jogando tão bem assim. E ele fez o quê? Ele arrematou e fez 9 vitórias seguidas. Que é o que um time precisa fazer quando enfrenta adversários ruins. Não foi coincidentemente depois da derrota pro São Paulo? Que o Corinthians embala uma sequência? Sim. E aí tem, no meio dessa sequência, tem eliminação para o Racing. Sim. E aí eu coloco muito na conta também da comissão técnica, de ter feito uma leitura diferente aí. Alguns jogadores que falharam no momento também decisivo. Mas enfim, início desse ano, o Corinthians ganha de um Bragantino que está se remontando com um novo técnico e enfrenta 2 adversários ruins e passa pelos 2 adversários. Em 2 jogos em que você vê o placar, não foi um placar elástico, mas poderia ter sido. Né? Porque os goleiros adversários, como o Sormani falou, cataram tudo contra a equipe do Corinthians. Agora o Corinthians vai pegar um time que tá no outro patamar, que a gente acha que tem que jogar mais bola, que é o São Paulo. Então, o que serve para o Corinthians serve para o São Paulo. Chegou a hora da verdade, mas não está muito cedo para a hora da verdade? Não está cedo. Essa é a hora da verdade para os dois. Para ver se o São Paulo realmente pode fazer mais daquilo que a gente está pedindo, que a gente está vendo, e se o Corinthians realmente está com toda essa bola, entendeu? Então é isso, é o jogo da verdade. Aí na segunda a gente vai sentar aqui a bunda e vai analisar o que foi São Paulo e Corinthians. Ontem não deu tempo, tinha informação, o zagueirão lá, o Gustavo Henrique, sofreu uma lesão no adutor e vai ficar um tempinho aí afastado. É um negócio que tem perseguido a carreira desse rapaz. Eu gosto muito do Gustavo Henrique, mas eu acho que aí é que tá o homem lá de cima, acredito muito nisso, às vezes fecha uma porta aqui para abrir outra. Por favor, hein, o Emiliano e papai, Ramalho e o João Pedro, tá, na zaga. Domingo, tá? Não inventa Kaká, pelo amor de Deus, tá? E nem o Félix Torres. João Pedro e Ramalho na zaga, tá bom? Por favor. Vem cá, pra gente... Ok? Kaká não. Pra gente arrematar. Kaká não. Tá bom, já... Félix Torres não. Tá? Por favor. Vem cá, pra gente arrematar isso aqui. Você pode vir de Carmen Miranda, eu deixo. Não, é com você. Aliás, tem muitos superchats que eu vou fazer depois uma sessão superchats na tela, tá bom? Já se prepara, você que ainda não mandou, manda, porque depois vai ter a sucessão superchat aqui. E ratificar salários pagos também. É isso que eu ia falar, se o Pix caiu. Começou quinta e... Tá tudo certo. Hoje é sexta. Começou de quarta para quinta e tá resolvido. Ontem quitou tudo, né? Quitou tudo. Só que é o seguinte, hein, Sormani, Gui... Facinca, é um processo que a gente vai... Mês a mês. Mês que vem vai ter esse perrengue de novo. Porque tem um problemaço. A vida do Corinthians não será fácil, viu, fiel torcida? Porque é esse rolo político, grana... O Corinthians não contratou, né? Não, e não irá? Cara, eu não vou falar nada porque já me encheu o pataquá também, né? Não, mas você... Tem um jogador que tá faltando só ele falar assim. Quem? Vocês sabem quem é, não vou falar o nome desse cara. Diga! É aquele cara que é francês, tá aí, tá lá. Ainda?
Estão na mesma novela? Mas aí você fala e os caras falam, porra, tá inventando. Não tô inventando notícia, claro é que eu não. tenho a notícia. Vocês não conversam com os caras, eu converso. Por isso que eu tô te perguntando. Só que ele não precisa dar resposta agora, né? Então, segue. Ele pode dar resposta em março. Porque ele tá volta. suspenso ainda. O cara ali. Só que é o seguinte, ele pode dar Ele tá também... sem clube, ele pode acertar a qualquer momento, ele pode jogar. E pode acertar com qualquer time do mundo, né? Porque essa Exato. regra vale pra ele. Pode O Pogba, né? Então, Pogba. Enfim, bom, é isso. Então Corinthians é tá o único alvo. Não, o Corinthians está atrás de um lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Tem alguém na... O Atlético não quis negócio com o Arana. O Wendel ficou pro São Paulo. O Wendel ficou com o São Paulo. E fizeram lá um movimento de sondagem pro... Foi Renan Lodge? Isso, que era do Atlético Paranaense, está lá na Arábia. Só que ele foi inscrito no campeonato, na vaga do Neymar, e acabou matando a história, né? Neymar, pô, você ferrou o Corinthians, Neymar. Porra, Neymar. Quer ir pro Santos, tudo bem, mas... Solta aí na tela, superchats, por gentileza. Que, enfim, já temos essa projeção de majestoso pro domingo, então. O Quesada falou que é favorito. Gui, favorito Corinthians? Favorito, Corinthians. Sormani também acha que o Corinthians é favorito em relação ao São Paulo. Também acho que, pelo momento, tá? Mas, enfim, mas não é um favorito. É favorito. Bom. Não é? Eu não tenho muita convicção daquilo que eu falei, tá? Porque é um clássico, mas vamos lá, vai. Olá. Tem que escolher um, eu vou falar Professor Corinthians. Paulo Henrique, todos os professores têm sempre prioridade. Uma vitória do Timão contra o São Paulo chancelaria. O Flavio falou chapelaria. Não, chancelaria. De vez o favoritismo no Paulista? Gostaria da opinião da bancada. O Corinthians fez 3 jogos, venceu os 3, e esse é o jogo mais difícil, né? Se ele ganha do São Paulo dentro do Morumbi, embala, eu acho. Pra mim, professor Paulo Henrique, o Corinthians é favorito independentemente do resultado domingo. Também acho. Mas fica uma manchinha aí, né? Fica, mas o campeonato, Quesada, vai começar no mata-mata. O que o Sormani falou, você vai no Morumbi, Não, aí 50 você e sai poucas grandão, mil né? pessoas e vence o São Paulo, é outro patamar, né? Guilherme Domingues. Isso serve pro São Paulo também. Falar, esse é o Corinthians que vocês estão elogiando, tá aqui, ó, matamos os caras, é isso aí. Ou seja, em termos de campeonato paulista, o Corinthians não está devendo nada. Porque ganhou de 23, o de 24 foi em Itaquera, onde o Corinthians perdeu. O problema é nas outras competições, né? Teve jogo de brasileiro, teve jogo de Copa do Brasil, e esses o Corinthians não ganhou no Morumbi. Pelo menos em São Paulo, talvez seja o clássico nos últimos anos em que o fator casa... Sem dúvida. Ele predomina, né? Sem Salvo uma ou outra exceção. É difícil... dúvida. Repito, nos últimos anos, é difícil o Corinthians ganhar do São Paulo no Morumbi, e do outro lado foi só uma. E mexe na história que o Corinthians, que o São Paulo conseguiu ganhar em Itaquera. E mexe muito no jeito dos dois jogarem, né? O São Paulo em Itaquera fica acuado, o Corinthians no Morumbi também não vai, e ao contrário, quem joga em casa vai sempre para cima, sempre propõe o jogo. Imagino que dessa vez não seja diferente. O São Paulo deve propor o jogo. Eu me lembro de uma final de Paulistão histórica no Morumbi, em que o Corinthians é campeão, Sócrates faz um gol no final, um dia de muita chuva, ele só comemora assim, só levanta o braço, todo mundo correndo. Lembra dessa? Foto histórica, inclusive, da placar. É uma foto histórica. Solito pegou muito nesse jogo, estava no lugar... Não, ele era o titular, né? 83 é que o Solito joga a primeira no lugar do Leão. Não, isso é 83. Você está querendo entrar muito detalhe, professor. Aí você está saindo fumaça da sua cabeça, professor. Porque você pegar o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi. Mas nessa época o Morumbi era um campo praticamente neutro. Os clássicos todos eram no Morumbi. O Morumbi era o Maracanã de São Paulo, era o Mineirão. Não tinha essa questão. Até porque o Corinthians não tinha campo para jogar. Hoje é muito mais casa do São Hoje Paulo é a casa de cada um. Mudou o jeito de jogar. Né? E a gente tem uma tela com a sequência de vitórias do Corinthians para a gente falar mais do clássico de domingo. E nós estamos aqui saudosos, relembrando grandes jogos do passado, etc. Mas tem jogo domingo. Últimos 10 jogos do Corinthians, desde o ano passado, 10 vitórias. Só isso, 100% de aproveitamento. A última derrota, 31 de outubro, contra o Racing pela Conmebol Sul-Americana, um jogo que o professor lembra bem. Ele já falou 50 vezes que o carro... Mas até ali, essa era a sequência de 10 jogos, incluía aqueles jogos de Copa do Brasil e Paulista, com o Vanderlei Luxemburgo de técnico. Professor, para a gente falar um pouco do confronto de domingo, ontem, na nossa ansiedade 360iana... Normal. Eu já perguntei, estávamos aqui, André estava, né? Sim. Eu, o André, o Joãozito e o Não, tava Jailson o Jailson e a Mari.
Enfim, os Tem um a quatro, mais aí. os 4 que estávamos... Donan, eu, Donan e o Jailson. É verdade. E aí eu perguntei, quem é o favorito para domingo? Já na quinta-feira, aquela ansiedade. E só um teve personalidade, né? Só o Jailson falou assim, para mim o favorito é o... Corinthians. Corinthians. Eu muretei, uma coisa rara. Muretei porque para mim não tem favorito. Eu vejo o São Paulo muito forte também e mantenho a minha mureta de ontem. Olha só que coisa, é um novo Abel Neves. Tô percebendo. Nada de ousadia, uma muretagem, né? Uma muretagem feia, mas brincadeiras à parte, eu vejo muito equilíbrio nesse jogo de domingo, apesar desse fator casa do São Paulo, porque o Corinthians tem jogado muito bem, tá azeitadinho, vem de uma sequência boa e eu vejo o São Paulo, então eu tenho dificuldade para apontar um favorito. E você? É um equilíbrio do bem, né? Tem clássico que o equilíbrio é nivelado por baixo. Os dois não estão jogando nada, não é o caso. Os dois têm uma intenção de futebol fluido, principalmente na frente, né? O que o São Paulo fez ontem, tentou fazer ontem, o Corinthians vem fazendo desde o final do ano passado. Essa questão do fator casa, que a gente sempre discute aqui, no caso de São Paulo e Corinthians, mexe muito no jeito dos times jogarem. Mas eu acho que o Corinthians atual não vai se fechar, até porque não tem se dado bem quando tenta se fechar. O melhor do Corinthians acontece na frente. Como a sequência mostra, 10 vitórias seguidas, quer dizer, o Corinthians está jogando bem e vencendo, não só no seu estádio, fora também. Exato. Senão não teria 10 seguidas. Exato. Não, fez grandes jogos fora, fez jogo em Criciúma, ganhou um jogo difícil contra o Vitória na Bahia, fez 3-0 no Grêmio em Porto Alegre, num jogo que quase ninguém estava vendo, porque interessava pouco para o campeonato. Mas acho que por esse acumulado, o Corinthians vem de uma atoada mais consistente. O São Paulo vem de um jogo de ontem. É que o São Paulo, o final do campeonato já não tinha grande interesse. O São Paulo já tinha conquistado a sua vaga para a Libertadores muito antes, então estava meio relaxado, não estava? Sim. E também decepcionado, porque acabou saindo na Libertadores, pro Botafogo, saiu na Copa do Brasil pro Galo. Então, aquela reta final pro São Paulo, o São Paulo estava meio já sonhando com as férias, e o Corinthians estava preocupado. Mas até por isso é um São Paulo começando do 0, ou do 1. Vamos colocar o jogo 1, o jogo de ontem. A amostragem do Corinthians é mais consistente. Pro momento... Então fala logo, solta a voz. Fala que o Corinthians é favorito. Eu vou soltar minha voz. O favorito é o Corinthians. Sim? Tem duas perguntas ali que passaram no nosso GC. Uma delas está agora, né? Que quem vai com mais moral e outro se o Corinthians está mais pronto. Nessas eu não mureto. Para mim, nos dois casos é o Corinthians. Mais embalado o Corinthians. O Corinthians está mais embalado. Acho que o Corinthians está mais pronto porque é o mesmo time do ano passado. São Paulo, querendo ou não, por mais que seja um jogador que a gente já viu ontem como tecnicamente é brilhante, mas ainda está conhecendo como é jogar com o Oscar. Então tem coisas que o São Paulo ainda está vivenciando que o Corinthians já está pronto. Só que assim, acho que isso não é o único fator que determina. E a gente acabou de ver como esse clássico, o fator casa é muito determinante nos últimos anos. E isso para mim acaba nivelando. Eu até falei ontem e repito, se fosse na Neoquímica Arena, para mim o Corinthians seria favorito. Sendo no Morumbi... Juntavam os dois fatores a favor do... Exatamente. Nesse cenário... Imaginar a cara do jogo? Alguém mais com a bola, alguém mais apostando em velocidade, em contra-ataque. Eu imagino o São Paulo tomando a iniciativa no começo, mas eu acho que não vai ser um jogo assim difícil, de... né? Os dois controlar a posse de bola. Eu acho que vai ter nuances ali dentro do jogo. Né? Acho bem equilibrado nesse sentido também. Então por isso eu fico na mureta ainda. E a sequência de vitórias do Corinthians está bastante ameaçada, porque pega um rival, é um time grande, um time com muito potencial técnico, jogando com torcida única na sua casa. O Corinthians, por mais que a entrega até aqui seja ótima, o torcedor que no ano passado começou o ano tomando 5 derrotas no Paulistão, agora comemora 3 vitórias consecutivas, 10 seguidas contando o ano passado. Mas pensando em bola também, o que o Corinthians jogou até agora nesse ano, também não foi tudo isso. Foi um time legal, sólido, mantendo a ideia, mas por ser começo de temporada, não encantou, assim como o São Paulo não encantou. Então eu vejo que, por ser um jogo grande... São Paulo mal chegou. Primeiro... E até nos jogos lá nos Estados Unidos,
O São Paulo não tinha jogado como time titular. Dois São ontem, Paulo, né? O São Paulo com a cabeça num lugar, com o corpo em outro. Bem mesclado. Loucura, Mas por ser jogo grande, aí envolve uma mobilização diferente, envolve caras como o Lucas, como o Oscar, como o Luciano, que tem estrela nesse tipo de jogo, muito mobilizados. É um jogo de alto risco para o Corinthians perder essa sequência positiva e seria natural também. Não... Com outras palavras, o Breler afirmou que... O São Paulo é favorito. Você teve a mesma interpretação que eu, então eu não tô louco. Não, mas o ponto é, porque a gente não pode dourar a pílula do Corinthians também. O Corinthians foi muito bem, terminou como um dos times grandes que melhor jogavam futebol no ano passado, mas analisando a temporada, o São Paulo fez uma temporada melhor que a do Corinthians. Sim, claro. O São Paulo teve uma... E com o Zubeldia, principalmente, o que apresentou ali foi mais consistente do que o Corinthians teve. O Corinthians oscilou demais na temporada. Até mesmo o Ramon Dias, até achar o time, até pegar esse fio e essa sequência, demorou também, oscilou muito mais que o Zubeldia do São Paulo. Então, é o que o São Paulo do Zubeldia, na verdade. Mas eu vejo o São Paulo... Hoje, com o reforço do Oscar, o Oscar numa rotação melhor, com um time capaz de quebrar a sequência de vitórias do Corinthians. Não que o Corinthians vá fazer O Corinthians ainda não tem o Garro, o Corinthians Nem ainda... vai ter. Mas tem o Coronado em boa fase. Não, o Coronado, Começando ótimo bem, jogador, pelo menos. Yuri Alberto com estrela, o Memphis ainda não está na condição física ideal, mas é um jogador muito capaz tecnicamente. Mas eu vejo a tendência, jogo muito equilibrado e o São Paulo tentando exercer o fator casa, mando de campo, torcida única, isso daí pode fazer uma diferença, embora o senhor não goste, embora o senhor fale que não tem nada a ver. Exagero, às Mas vezes. nesse eu clássico, acredito. E num clássico equilibrado, em que os dois times têm perspectivas muito positivas e até momentos parecidos, né? Se a gente pegar o torcedor do Corinthians, muito empolgado com o sistema ofensivo, como o Yuri Alberto tem dado uma resposta, até os jogadores como opção, Thales Magno, entra bem. Mas no São Paulo a mesma coisa. Além do quarteto, Ferreirinha deu uma boa resposta nesse começo de temporada. Tem André Silva como uma reposição ao Caleri se ele não tiver num grande dia. Então é um time também com muito repertório e com condições técnicas, não só de fazer um jogo de igual para igual com o Corinthians, mas de vencer jogando em casa. Tenho certeza que você pensa igual a mim. Um jogo de muitos gols. Se alguém ganhar, vai ser 4-3, Tomara. 3-2. Tomara. Não, olha lá, não, ele não pensa. E assim como o senhor, Começo seu de Breler, temporada. como é que aponta lá no quadradinho? Assim como o senhor, seu Breler, o Ramon Dias também acha que o São Paulo pode ameaçar essa sequência do Corinthians, tanto que ele poupou para o Clássico. Ele foi poupando, Memphis, outros jogadores, tudo numa toada, pensando nesse Clássico. E isso aí pode pesar contra o São Paulo, porque o São Paulo até precisava colocar o time titular em campo, né, para dar ali algum entrosamento, para dar uma cancha, e colocou justamente num jogo que antecede um clássico. Para o planejamento, eu vejo que o Zubeldia fez certo. Técnicos no meio campo. Quem que deve ser no Corinthians? Coronado, Carrillo, Bidon? Não, Bidon tá tá na no seleção. O Bidon tá na seleção. Bidon tá na seleção. Martínez. Martínez com uma função mais interessante ali, que se tentou um Martínez mais avançado. Eu acho que vai ser um duelo de fluidez. O clássico dos meus sonhos seria o São Paulo fluindo o jogo como ontem e o Corinthians fluindo como vem fluindo desde o fim do Brasileiro. Seria muito legal ver um clássico lá e cá. Tomara. Alex Santana tem possibilidades também, né? Tem jogado bem, tem entregado. E eu tô curioso também para ver como é que essas equipes vão explorar bastante o lado do campo, né? Porque a gente está falando muito de jogadores que atuam na faixa central, dessa fluidez, com Oscar, com Lucas, com Coronado, com Carrilho. Mas talvez tenha espaço ali no corredor para você explorar. A gente está falando de um Enzo Dias de bom começo de temporada, o Mateuzinho em grande forma. Se jogar o Ferreirinha. Começo, então, ou durante também, o jogo. que a gente está muito olhando ali para o centro do campo, que é onde vai estar, acho que é a principal concentração técnica das Até equipes. o Bidu, que né, nesse também sentido é sempre muito fechou a temporada presente. muito bem. O Oscar caindo muito pelo lado esquerdo. O Lucas se movimenta muito para os dois lados, para o lado direito. Não podem explorar também esses lados?
Até porque Então é isso, Fê. Agora, pra finalizar o vídeo, o Gustavo Henrique aí está com uma lesão muscular e não enfrentará o São Paulo domingo. O zagueiro que ainda não estreou na temporada pelo Timão. Ele que foi titular do Corinthians naquela reta final do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Gustavo Henrique teve uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. O clube anunciou o problema físico do defensor na manhã de ontem, quinta-feira. Segundo o comunicado do Corinthians, o Gustavo Henrique começou o trabalho de recuperação em 2 períodos no CT Joaquim Grava e sob a supervisão aí do departamento médico do Corinthians. Lembrando aí que o defensor de 31 anos ainda não atuou pelo Coringão nessa temporada. Já são 3 jogos aí que ele não tem nenhum minuto em campo e deve levar até algumas semanas até que ele possa estrear pelo Corinthians na temporada aí e integrar o elenco de Ramon Dias para a temporada de 2025. O defensor já teve problemas físicos no ano passado quando chegou ao Coringão e ele estreou em fevereiro do ano passado na goleada por 4-1 sobre o Botafogo de São Paulo. Ele que ficou por muito tempo no banco de reservas aí do Coringão, o zagueiro conquistou uma vaga de titular com Ramon Dias ao lado de André Ramalho e não saiu mais do time. Enquanto o Gustavo Henrique está fora, o time viu o crescimento de João Pedro Choca. O defensor cria do Terrão, que passou 2024 emprestado ao Ceará, fez seu primeiro gol na vitória por 2-1 sobre o Água Santa na última rodada do Paulistão. Sem Gustavo Henrique, o Corinthians volta a campo no domingo às 18h30 contra o São Paulo, é o primeiro clássico do ano, em partida disputada no Morumbi. Então é isso aí, fiel. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão e então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!